noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Luz. Iniciaremos a reflexão desta noite com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, e que diz assim: a cada um. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes de espírito, os coxos de pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio do seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia. Porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura dos nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com visitas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem. Eu convido a todos, nesse momento da prece, da conexão com a espiritualidade maior, onde podemos fechar nossos olhos, serenar nossos pensamentos, acalmar nosso coração e nos dirigir ao Pai, ao Mestre Jesus, com nossas dúvidas, questionamentos, pesares. Peçam a Ele nesse momento a força de que todos nós necessitamos para seguir essa jornada nesse planeta ao qual estamos nesse momento, em busca da evolução, em busca de sermos seres melhores, mais benevolentes, mais caridosos, menos egoístas, que possamos olhar com carinho ao nosso irmão, as pessoas que necessitam tanto de uma palavra amiga. Enfim, também podemos nesta noite agradecer muito a tudo que tem nos dado ao Pai. Muitas são as graças e nós te agradecemos imensamente. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, guardiões e mentores da Casa Espírita. Que assim seja. Nesse momento, então, nós convidamos para fazer a reflexão desta noite o nosso amigo Almir, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite.
pouquinho alto, vocês me perdoem, tá? Porque é a maneira como eu procuro me expressar, para que as palavras possam chegar mais rapidamente ao coração de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar da vida dos Espíritos. Quais são os laços que nos unem? Mas antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, eu vou ler para vocês uma mensagem que diz muito com relação ao tema dessa noite, que é no Momento Espírita, publicado agora no dia 12/9. Muito atual, por sinal, para todos nós. Já que nada é por acaso, se estamos numa casa espírita e estamos no mesmo grupo de sintonia, por aí já começamos a entender, né? O que quer dizer o tema, né? Antipatias e simpatias. São duas coisas que nos ligam muito aos espíritos. Certa vez, uma mãe muito preocupada com a educação de sua filha a surpreendeu junto a um grupo de amigas, comentando acerca de uma outra amiga ausente. O comentário, naturalmente, era desagradável. A mãe, então, convidou todas as meninas a seguirem com ela para a cozinha. Ali tomou das 3 peneiras uma vasilha e uma porção de farinha. Despejou a farinha na primeira peneira, de furos grandes, e facilmente a farinha passou para a segunda peneira, que tinha furos um pouco menores. Agitou um pouco e a farinha caiu na terceira peneira, de malhas mais finas. Chacoalhou outra vez e a farinha finalmente caiu dentro de uma tigela. A mãe tomou então de uma tampa e, com cuidado, cobriu o recipiente para que a farinha não se espalhasse, caso um vento forte se apresentasse. As meninas acharam aquilo tudo muito estranho e ficaram olhando sem entender nada. A senhora sorriu e falou, dirigindo-se especialmente para a filha: vamos imaginar que a farinha representa o comentário que você ouviu de alguém a respeito da sua amiga. Antes de passá-lo adiante, vamos passá-los pelas 3 peneiras. Você tem certeza de que o que lhe contaram é a pura verdade? Bem, disse a garota, certeza mesmo eu não tenho. Só ouvi alguns comentários. Se você não tem certeza, falou a mãe, a informação vazou pelos furos grandes da peneira da verdade. Agora vamos passá-la pela segunda peneira, a da caridade. Pense, minha filha, você gostaria que dissessem de você isto que você falava a respeito da sua amiga? Claro que não, respondeu prontamente a garota. Então, a sua história acaba de passar pelos furos da segunda peneira. Agora caiu na terceira, que se chama a razão. Você acha que é necessário, que é útil passar adiante essa história? A menina pensou um pouco, coçou a cabeça e respondeu: pensando bem, acho que não há nenhuma necessidade. Pois muito bem, completou a mãe. Assim como a farinha passou pelas 3 peneiras e ficou guardada na vasilha tampada, protegida do vento, o comentário que você ouviu depois de passar pela peneira da verdade, da caridade e da razão, deve ficar guardado dentro de você. Assim, procedendo, você impedirá que o vento da maledicência espalhe a calúnia e traga maiores sofrimentos para a sua amiga. Portanto, meus irmãos, antes
de tecermos qualquer comentário desabonador a respeito de quem quer que seja, reflitamos: será mesmo verdade o que nos disseram? Gostaríamos que dissessem de nós o que pretendemos contar aos outros? Será verdadeiramente útil para alguém passar adiante o que ouvimos? Se depois de passar pelas 3 peneiras, concluirmos que pode não ser verdadeira informação, ou que, em se referindo à nossa pessoa, não gostaríamos de tal comentário, ou, finalmente, se o que sabemos nada trará de construtivo, de útil a outrem, cabemos-nos. O mal não merece comentário em tempo algum. O mal cresce na terra porque os bons se encarregam de alertá-los ou alardeá-los aos 4 ventos, a conta de escândalo. A frase, você já sabe, repetida tantas vezes por nossa boca, deve começar a morrer dentro de nós quando se trate de comentar da vida alheia. Divulguemos o mau proceder somente quando comprovado verdadeiro, a sua divulgação possa trazer benefício a terceiros, a título de providência, ou de prudência, ou cuidados. Caso contrário, sejamos sempre os promotores da boa palavra, que constrói, edifica, espalha luzes onde se expresse. As características negativas do nosso ego estão muito bem demonstradas nessa mensagem. A característica mais pesada, a crítica, o sarcasmo, o julgar, o denegrir, ou gerar inimizades, intolerância, ódio, ciúmes, agressões, impulsos violentos, roubos, falsidades, relações desonestas. Tudo isso faz parte do nosso ego. As características negativas do nosso ego. Por que nós não trocamos então as características negativas pelas características positivas? Que é a verdade, que é o amor ao próximo, que é a bondade acima de tudo. Temos exemplos aos montes, e o maior deles foi Jesus, quem nos deu, quem nos trouxe, quem nos mostrou. Então, meus irmãos, na noite de hoje nós vamos falar exatamente disso. A vida dos espíritos, quais são os laços que nos lutam. Encarnados ou desencarnados, somos espíritos criados por Deus, que nós chamamos de Pai, que é a consciência divina universal, que é Pai, que é Mãe, que é vida divina, que é a fonte do nosso ser, e que nós, portanto, somos todos irmãos. E se somos todos irmãos, somos uma grande família, uma família universal. Uma humanidade inteira é assim, uma só família, mas entrelaçados pela afeição, pelo carinho, pela simpatia, pela semelhança, e tudo pelas inclinações dos nossos espíritos. Tudo é uma questão de sintonia. Quanto mais elevado eu estou, mais rodeado de seres de luz eu estarei. Quanto mais maldade eu pratique, mais rodeado ou circundado por espíritos do mal, que me fazem errar a todo momento. Quando eu falei no começo que nada é por acaso, porque se hoje a vida está difícil para você, em qualquer situação em que você se encontra, seja no trabalho, seja no estudo, seja na família, lembra que nada é por acaso. Você está na condição de espírito para a reparação das suas imperfeições, que se não forem dessa vida, serão de outras que já passaram.
E agora você está na condição de reparação. E se nós buscamos a reparação, nós temos que olhar para dentro de nós e sentir o que nós fazemos no nosso dia a dia. Como nós nos policiamos diante dos fatos corriqueiros da nossa vida. Os bons, meus irmãos, pelo desejo de fazerem o bem, estarão reunidos. E os maus, pelo desejo de fazer o mal, também estarão reunidos. E nós sabemos que a simpatia decorre de uma perfeita concordância no modo de pensar e de agir. Por isso, os espíritos que se assemelham se procuram. Sim, se procuram. Seja em qualquer situação. Geralmente determinada pelas suas semelhanças. A nossa energia que nós produzimos é essa energia que nos liga a outros. Estava falando com o Jaime, antes de fora, ele me pediu quantos anos faz que eu estou evangélico. 34 anos. Eu acho que até contei aqui para vocês. Uma ocasião, levando minha mãe e minhas duas tias para a Varjão, que tinha o irmão delas lá que morava. Cheguei, a casa deles é bem no alto, olhei para baixo e falei assim, que buraco. Como é que esses caras fazem morar aqui? 2 meses depois eu estava lá, morando lá. É sintonia, é busca por aquilo que você precisa passar. E hoje, para sair de lá, só se eu vou para perto dos filhos e para perto dos netos. Aliás, a minha neta está aqui hoje, muito feliz por isso, né? Estuda em Joaçaba, está aqui fazendo estágio de medicina e hoje está no centro espírita. Acho que pela primeira vez aqui, né? E ele já foi. Então nós sabemos que a simpatia decorre exatamente da perfeita concordância do modo de nós pensarmos, né? Assim sendo, os espíritos cultivam entre si uma simpatia geral determinada pelas suas semelhanças, pelas próprias semelhanças que têm. Mas além dessa simpatia de caráter geral, existem também aquelas afeições particulares, tal como as que existem entre homens e mulheres, né? Assim como há simpatias entre os espíritos, há também as antipatias. E justamente alimentadas por quê? Pelo ódio, que geram as inimizades e as desavenças. Como é fácil criticar o vizinho do lado da porta, né? Na primeira oportunidade que você precisar, quem vai te socorrer é o vizinho. Eu fazia uma palestra de motivação numa cidade do interior, lá no oeste, entre Rios, o nome da cidade. E eu falava para eles que o maior inimigo nosso, se você cair na frente dele, ele vai te ajudar, vai ser o primeiro a correr te ajudar. E fiquei nisso. Eu tirei a palestra mais um pouco, 20 minutos por aí, e de repente eu disse, estou passando mal. E puxei uma cadeira, estou passando mal. Foi uma correria, né? Então pode voltar que eu estou bem. Eu estou bem é para mostrar para vocês que o maior inimigo nosso, no momento da precisão, ele vai ser o primeiro a te socorrer. Não tenho dúvida disso. Por quê? Porque nós temos sintonia. Porque nós temos as mesmas inclinações. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Vamos passar para o mundo de regeneração. Talvez nós, eu mais velho, pessoas mais velhas não vão ter essa oportunidade, né? Mas os jovens vão ter. São essas crianças que vieram para mudar, né? E este sentimento, todavia, só existe entre espíritos impuros, quando a inimizade existe. São aqueles espíritos da verdade que ainda não venceram em si mesmo duas coisinhas: o egoísmo e o orgulho.
a chaga da humanidade: o egoísmo e o orgulho. E como ele exerce uma influência junto aos homens, acaba muitas vezes estimulando os desentendimentos e as discórdias, muito comuns, aliás, na vida humana, né? Na nossa vida, né? Porque os animais já estamos dando exemplo. E como dão exemplo? De carinho, de amor, de afeto, de bondade até. Hoje eu vi um videozinho do cão pedindo para o homem colocar a ração no pote, carne, sei lá o que era. Ele batia, ele botou um pouquinho, mandou botar mais, até encher. Quando ele botou tudo, ele foi lá e chapou a cachorra que estava deitada. Primeiro ela comeu, depois ele. Quer dizer, nós homens também temos que fazer assim com a mulher. A primeira mulher, depois nós. Será? Então, desde que originada da verdadeira simpatia, a afeição que dois seres se consagram na Terra, continua a existir sempre no mundo dos espíritos. Por sua vez, os espíritos que fizeram o mal nesse mundo poderão perdoar-nos, se já forem bons, segundo o nosso próprio arrependimento. Se, porém, ainda forem maus, podem guardar ressentimentos e nos perseguir depois da desencarnação, depois que nós desencarnarmos. E muitas vezes, né, em várias encarnações. Por quê? Porque nós podemos pegar, ter desafetos, ter feito coisas para outras pessoas enquanto em vida, e que talvez esse espírito demore mais tempo para a sua elevação espiritual. E aí o que ele pensa é só vingança. Ele quer se vingar. Então, como um dos objetivos da nossa encarnação é o de trabalhar no sentido de melhorarmos interiormente e chegarmos à perfeição espiritual, a nossa meta maior é sempre a superação do mal que ainda existe em nós e nos outros, enquanto ainda estamos nessa encarnação. Quando nós conseguimos ultrapassar esse pequeno caminho que nós temos para palmilhar, encontrar as bifurcações, dois caminhos e uma só escolha. Enquanto nós estamos assim, nós somos espíritos que precisamos muito de reparar as nossas imperfeições. E o período mais propício a esse esforço é, sem dúvida, quando nós estamos junto com os nossos inimigos, aqui nesse plano. Porque enquanto nós estivermos convivendo com eles, na nossa condição de encarnado, a gente pode aparar as arestas, ao menos fazer a nossa parte, que é perdoar, ter a inclinação do perdão, saber que se por algum motivo acontece alguma coisa comigo, é porque eu plantei uma semente que talvez já venha germinando há muito tempo, mas ainda não aflorou, porque tem dia, mês e ano para aparecer, e nós sabemos que a colheita nos pertence. O paiol lá vai estar cheio, mas das coisas que nós precisamos resolver, ninguém vai resolver para nós. Aí nós precisamos, quando temos as melhores oportunidades de testemunhar o nosso propósito de cultivar cultivar a concórdia. Concórdia, olha que nome bonito, cultivar a concórdia. Quem deu o nome para a concórdia? Alguém muito, uma pureza muito grande, porque escolher esse nome concórdia significa estar de acordo, né? Então, para todos, nós teremos que ter o propósito de cultivar essa concórdia.
essa forma de ser, deixar de lado, substituir os laços de ódios que nós podemos ter contra alguém que nos julgam, muitas vezes pelos laços do ódio, nós devemos julgá-los pelos laços de amor, da bondade, da caridade, nos unir, estar por perto, perdoar. Quando Jesus ensinou que quando te baterem um lado da face, oferece o outro, ele estava dizendo exatamente isso. Não é a ação de bater, mas é a ação de perdoar, de estar consciente de que a tua vida é você que tem que limpar as imperfeições. Jesus não veio aqui morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Ele veio aqui nos ensinar como encontrar o caminho da porta estreita. Porque a porta larga, nós sabemos, ela é bem espaçosa, passa tudo ali, né? Agora a porta estreita não. Ela requer muita paciência, ela requer muita sabedoria, muita dedicação no dia a dia. E começa a nossa dedicação dentro do nosso próprio lar. Enquanto nós não soubermos resolver as nossas questões familiares, não vamos conseguir resolver as outras coisas. Jesus recomendou sobre a necessidade que nós temos de reconciliação com os adversários que aparecem no quadro da nossa vida terrena. E nas suas cartas, as cartas de Cristo, ditadas exatamente por ele para um canal, né? Alguém preparado para isso, que durante 40 anos foi preparada para receber as mensagens de Cristo, porque até as mensagens de Cristo são muito sublimadas e podem desintegrar o corpo de quem está recebendo. Então esse ser foi preparado durante 40 anos, e Jesus diz isso aqui: lembre-se de que como você se comporta com os outros, eventualmente eles se comportarão com você. Recorde que os seus pensamentos, palavras, ações de hoje tomarão forma em sua experiência nos próximos dias, meses ou anos. Às vezes, a semente leva anos para crescer, transformar-se em colheita, e até lá você terá esquecido o que semeou. Mesmo assim, esteja certo de que aquilo que fizer hoje voltará para você de uma forma semelhante, ainda que você não reconheça ou perceba a conexão. Vamos meditar um pouco sobre esse trecho que Jesus ditou? Nós, meus irmãos, estamos pautados no significado de que transformar aquilo que nós semeamos, embora muitas vezes nós não lembramos, a primeira coisa que a gente faz quando acontece alguma coisa, diz: mas por que para mim? Por que só eu? Tudo tem uma razão de ser. Quando te tratam mal, quando não te respeitam, olha, eleve o teu pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, e pede força para suportar, porque não é de graça isso. E agradeça que você está recebendo esse tipo de coisa. Essa perseguição no trabalho, essa perseguição no estudo, essa perseguição de alguém que não gosta de você, tem algo a ver das tuas encarnações passadas. Não falei no começo que nada é por acaso? E nada é por acaso. Basta que nós tenhamos a consciência de saber que Deus não faz nada errado. Ele é bom e justo. E Ele é bom e justo para todos nós. E quem consegue vencer a dificuldade da doença, da dor, do desafeto, daquilo que fazem mal para nós, com resignação, elevou-se espiritualmente, cresceu, recebeu mais luz. Por isso que nós temos que agradecer, rezar, pedir para que
nós possamos receber essas dádivas do céu. Nesse particular, até Jesus afirmou o seguinte: para não acontecer que sejam entregues ao oficial de justiça, e este vos entregue ao juiz, pois sendo preso, dali não sairás enquanto não pagares o teu último centil, se refere a nossas encarnações. Nós nascemos simples e ignorantes. Nascemos lá no mineral. O princípio inteligente nosso nasceu no mineral. Passou pelo vegetal, animal, homem. Falando em animal, os animais já estão na sexta dimensão. E nós estamos na terceira ainda. Mas de humano, os animais já estão na sexta de animais. Quer dizer, estão muito próximos, o princípio inteligente deles está muito próximo de vir para a condição nominal, como nós já passamos. Então veja, essa condição que Jesus nos coloca, de pagar o último centil, é reconhecer com resignação todas as coisas que nos acontecem, porque em um determinado momento nós já fizemos ou vamos fazer contra alguém. Então, quando ele recomendou que o assunto deve ser encarado com uma devida seriedade, porque diz respeito aos nossos relacionamentos com os nossos semelhantes. E nós estamos aqui na mesma condição. Falei agora há pouco para vocês, fui morar em Varjão. Por que eu estou lá? Hoje eu sei por que eu estou lá. Eu preciso reparar muita coisa. Há uns, me ajuda aí minha esposa, não sei quanto tempo, mas mais ou menos uns 20 anos atrás, seu marido foi lá em casa arrumar o braço da esposa, né? E ele me disse: seu Jesus, chamado de senhor idade, não gosto, mas me chamou. Seu Jesus, você tem uma missão aqui em Varjão. Nunca saiu da minha cabeça aquilo lá. E eu aprendi aqui nessa dia, quando trabalhava com a Valcine, que era arrumador de osso, muita gente aí já sabe, né? Cada vez que um se machucava dentro da sadia, ele me chamava: vem cá que eu vou te ensinar. Eu pedia para ele. E eu aprendi. Eu acho que eu passei a população toda de Varjão arrumando um braço, um pé, um dedo. Nunca cobrei um centavo. Porque é um dom que Deus dá para a gente. E a gente não pode cobrar. Eu estou contando isso para vocês porque eu fui parar lá em Varjão. Eu tenho muita coisa com aquele povo. Eu tenho muita coisa para pagar com aquele povo. Tanto eu que nem minha esposa. Claro que mais eu do que ela. Eu que levei ela para lá. Né? Mas então nós temos sintonia com o povo onde nós nos encontramos. Né? E os sofrimentos que vêm para todos nós, que nós experimentamos aqui na terra, é porque nós somos transgressores da lei de Deus. Vocês não têm dúvida disso. A reconciliação com os nossos adversários, meus irmãos, fará com que ele não se vingue de nós quando estiver na vida espiritual. O que provocaria, sim, aquelas obsessões tão comuns na terra, né? São comuns as obsessões. Tem a obsessão de vivo para vivo, né? De morto para morto, de morto para vivo, vivo para morto. Até contra os mortos nós temos obsessões. Os que já se desencarnaram. Por quê? Porque aquele fulano lá fez aquilo, deixa ele pague, agora está na hora de pagar. Nós estamos emanando energias negativas. Então falamos agora há pouco que Jesus mostrou que nós precisamos resolver os nossos problemas aqui, enquanto estivermos aqui, né? Então, a nossa verdadeira vocação hoje, como ser humano, e estando num corpo de carne, é reparação. Reparar as nossas imperfeições. Porque nós não morremos nunca. O que morre é o corpo físico. Tá? O que morre é o corpo físico.
E quanto mais nós estivermos suportados por energias do bem, fazendo o bem, menos nós somos obsidiados, menos nós recebemos energia negativa. Nós somos os responsáveis de tudo o que está acontecendo no mundo, porque nós produzimos energias pesadas, e o plano espiritual precisa muito, mas muito trabalho para limpeza dessas energias. E quando dá um temporal, um vendaval, uma chuva forte, nós corremos, se proteger, pedir proteção e tal, porque vai quebrar a casa, não sei o que, né? E precisa disso, para nivelar essas energias. A água é a coisa mais importante que tem para a limpeza dessas energias. Então nós temos que agradecer quando a chuva vem, quando o vento vem para levar essas energias pesadas, né? E é óbvio que muitos espíritos não podem executar as suas vinganças quando eles estão aqui encarnados, né? Então vão concretizar depois. Então nós temos que ter a nossa parte, nós temos que fazer, de tentar nivelar essas relações de animosidade com quem a gente acha que é nosso inimigo. Precisamos fazer a nossa parte. Se ele não aceitar, não tem problema, mas a nossa parte nós precisamos fazer, tá? No plano espiritual, a reunião de parentes e amigos depende do grau de evolução de cada um. Quando nós morrermos, desencarnar, eu e minha esposa, se ela morrer antes, ela vai para um lugar pior que eu, e eu vou para o melhor. Daí, não, na realidade é o seguinte: a sintonia de cada um de nós com a bondade ou a maldade vai nos levar para os planos que nós devemos estar. Às vezes a minha esposa, qualquer um de vocês pode estar num plano maior, mais sutil, de energias mais sutis, e o outro está num plano mais de energias mais pesadas. Mais pesada por quê? Porque ainda não despertou toda a parte espiritual que precisa despertar, né? E poderão algumas vezes se ver até, mas aquele que está acima vai conseguir ver aquele que está abaixo. Aquele que está abaixo só se for autorizado, porque as energias não batem, então nós não conseguimos ultrapassar essas barreiras. E tem um caso muito interessante lá no livro de Emmanuel, o livro Renúncia, que Chico psicografou. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, se não leu ainda, leia. Se você quer chorar bastante, leia esse livro, tá? Quer se emocionar bastante, leia esse livro. Chico falava que foi o livro psicografado por ele mais interessante de todas as psicografias que ele fez. E lá nesse livro cita o exemplo de Alcione, que era a esposa, se não me engano, era a esposa de Paulos. Paulos era o marido da Alcione. E ainda nas regiões superiores, nas esferas superiores, Alcione já estava nas esferas superiores. E Paulos estava nas esferas inferiores. E ela conseguia ver o sofrimento de Paulo e não podia fazer nada, porque ele estava numa região umbralina pesada, e ela já estava num local de bastante energia sutil já. Então, para se ver, ela via o Paulo, mas ele não conseguia ver. Então, às vezes, quando Paulo, Alcione, ia ver para dar força, falar, incentivar, intuir, inspirar. Esse é o objetivo maior, né? Mas, se, no entanto, a simpatia nasce principalmente de causa e ordem física, ela vai desaparecer com a causa. Eu vou namorar aquela menina lá, nossa, que corpo. Ou eu quero aquele homem, meu Deus, né? Essas simpatias se acabam com a morte. Podem casar, se não separar,
ainda na encarnação, depois da morte, essa simpatia acaba com a causa também. Por quê? Porque ela foi fundamentada apenas no material, nada no sentido espiritual, do amor, da bondade, da caridade. Porque o amor está onde? Está dentro do coração, do nosso ser, da nossa consciência. Né, Jair? Está dentro da nossa consciência. O amor está aqui, porque o Pai está em nós. Ele está no nosso consciente, no nosso subconsciente. Basta que nós nos conectamos com Ele, em prece, em oração, na meditação. E quando nós vamos meditar, estamos num momento de meditação, num local que nós gostamos muito dentro da nossa casa, ao meditarmos, pensarmos em Deus, não pensem em outras coisas, não imaginem algo como um amuleto. Pensem no amor, na bondade, na caridade. Elevem os seus olhos para cima, para o lado da cabeça, não para lá, nem para lá, nem para cá, é para cá, para cima. Ele está ali, essa energia está ali. Na questão 299, no mesmo livro, no caso do Livro dos Espíritos, nós encontramos a seguinte colocação: se um espírito fosse a metade do outro, se os dois se separassem, estariam ambos incompletos. Se um tivesse de completar o outro, perderia a sua individualidade. O que eu estou falando aqui? Da questão das almas gêmeas. Tem gente que pensa assim: não, você é a minha outra metade, você é minha alma gêmea. Não existe alma gêmea. Existem afinidades de sentimentos que podem se prolongar no plano espiritual, mas não existe alma gêmea, porque daí teríamos que dividir, né? O feminino e o masculino para completar. E onde estaria a individualidade? Né? Nós temos a individualidade de cada um. E em seus comentários, Kardec ainda se coloca da seguinte forma: a teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa de dois espíritos simpáticos. Não podemos, portanto, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Hoje, eu e a minha esposa, eu sou homem e ela é mulher. Amanhã eu posso estar numa outra vida com a minha neta, no mesmo círculo familiar, no mesmo círculo parentesco, nas mesmas sintonias. Nós vamos variando de posição, justamente para entender o que nós precisamos entender, sendo homem ou sendo mulher. Então, por isso que não existe essa alma gêmea. Existe uma parceria amorosa, de retidão, de condição de vida, uma vida encarnada, para enfrentar os problemas que se precisa enfrentar. Estamos juntos, eu e ela e eu, ou vocês dois, ou vocês. Por quê? Porque nós dois estamos juntos para fazer aquela nossa reparação de outras vidas. E quando acaba, até mesmo numa encarnação pode acabar, e há a separação, é porque se cumpriu, tinha que se cumprir até aí. Não tem outra alternativa. Meus irmãos, e para encerrar, eu trago para vocês algo que vai mexer um pouquinho com o coração de cada um de vocês. Preste bem atenção. A mãe, com apenas 26 anos de idade, parou ao lado do leito do seu filhinho de 6 anos, que estava morrendo de leucemia. Embora o coração dele estivesse pleno de tristeza e angústia, ela também tinha um forte sentimento de determinação.
Como qualquer outra mãe, ela gostaria que seu filho crescesse e realizasse os seus sonhos. Agora isso não seria mais possível por causa da leucemia. Leucemia terminal. Mas mesmo assim ela ainda queria que o sonho do seu filho se transformasse em realidade. Ela tomou a mão do seu filho e perguntou: Billy, você alguma vez já pensou o que você gostaria de quando crescesse? Você já sonhou o que gostaria de fazer com sua vida? Mamãe, eu quero ser um bombeiro. A mãe sorriu e disse: vamos ver se podemos transformar esse sonho em realidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiro local, onde se encontrou com o bombeiro de enorme coração, chamado Bob. Ela explicou a situação de seu filhinho de 6 anos, seu último desejo, e perguntou se seria possível ele dar uma volta no carro de bombeiros em torno da guarnição. Bombeiro Bob disse: nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã, na próxima quarta-feira, nós o faremos um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de incêndio, e se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme verdadeiro para ele. Com chapéu, com o emblema do nosso batalhão, um casaco amarelo igual ao que vestimos e botas também. Eles são todos confeccionados aqui mesmo na cidade e conseguiremos eles rapidamente. 3 dias depois, o bombeiro Bob pegou o garoto, vestiu em seu uniforme de bombeiro, escoltou-o do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros. Billy ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi levado até o quartel central. Ele estava no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia na cidade e Billy acompanhou todos os 3. Em cada chamada, ele foi em veículos diferentes. No caminho também na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe do corpo de bombeiros. Ele também foi filmado pelo programa de televisão local, tendo seu sonho realizado. Todo o amor e a atenção que foram dispensados a ele, acharam ou acabaram por tocar Billy tão profundamente que ele viveu 3 meses mais que todos os médicos haviam previstos. Até que numa noite todas as funções vitais começaram a cair dramaticamente, e a enfermeira-chefe, que acreditava no conceito de que ninguém deveria morrer sozinho, começou a chamar ao hospital toda a família. Então ela lembrou do dia que Billy tinha passado com os bombeiros e ligou para o chefe e perguntou se poderia ser possível enviar algum bombeiro para o hospital naquele momento de passagem do jovenzinho Billy. O chefe de bombeiro respondeu: nós podemos fazer muito mais que isso. Nós estaremos aí em 5 minutos. E faça-me um favor: quando você ouvir as sirenes e ver as luzes dos nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. É apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um de seus mais distintos integrantes. E você poderia abrir a janela do quarto dele? Obrigado. 5 minutos depois, uma van e um caminhão com escada vagina chegaram ao hospital. Estenderam a escada até o andar onde estava o garoto e 16 bombeiros subiram pela escada até o quarto de Billy. Com a permissão da mãe, eles o seguraram, abraçaram e falaram para ele o quanto eles o amavam. Com um sopro final, Billy olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Billy, você é um dos melhores, disse o chefe. Com estas palavras, Billy sorriu,
fechou os seus olhos pela última vez. E você, diante do pedido de seus amigos, filhos, parentes, tem respondido: eu posso fazer mais que isso? Reflita se sua vida tem sido um serviço ao próximo e tome uma decisão hoje mesmo. Essa é uma história verídica. Boa noite a todos. Agradecemos então ao Mir por esta reflexão. Muito obrigada, muito importante. Sempre. E nesse momento, então, nos encaminharemos para o passe. Iremos diminuir a luminosidade um pouquinho. Convido os trabalhadores da casa que se posicionem. E a nós todos aqui reunidos, podemos nos concentrar, fechar nossos olhos para receber essa energia. Aquietar nosso coração, nossos pensamentos. Três verbos existem que, bem conjugados, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho: aprender, servir e cooperar. Três atitudes exigem muita atenção: analisar, reprovar e reclamar. De três normas de conduta jamais nos arrependeremos: auxiliar com a intenção do bem, silenciar e pronunciar frases de bondade e estímulo. Três diretrizes manter-nos-ão invariavelmente em rumo certo: ajudar sem distinção, esquecer todo o mal e trabalhar sempre. Três posições devemos evitar em todas as circunstâncias: maldizer, condenar, destruir. Possuímos três valores que, depois de perdidos, jamais serão recuperados: a hora que passa, a oportunidade e a palavra falada. Três programas sublimes se desdobram à nossa frente, revelando-nos a glória da vida superior: amor, humildade e bom ânimo. Que o Senhor nos ajude, pois em nossas necessidades, a seguir sempre três abençoadas regras de salvação: corrigir em nós o que nos desagrada em outras pessoas, amparar-nos mutuamente e amar-nos uns aos outros. Chico Xavier. E que assim seja. Agradecemos a presença de todos, uma boa noite e um bom retorno.